Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver a opinião dos comentaristas falando sobre a situação do Dorival Júnior em que ele não tem a quem recorrer, pois o Corinthians não tem comando. O presidente que está é interino e provavelmente não vai tomar decisões até decidir quem vai ser o presidente definitivo. Então vamos para o vídeo. E esse ano, com aumento da crise policial, com a crise esportiva pós-campeonato paulista e com a chegada do Dorival, um técnico com o qual ele nunca teve um bom relacionamento, a coisa explodiu. Ah, mas ele não está recebendo. Exatamente. É um absurdo alguém não receber para trabalhar. Ele não é o único. E acho melhor, então, ele falar, enquanto eu não receber, eu não jogo, do que entrar em campo e andar. Porque aí tem dois erros. O erro dele não receber, tá errado. O que está escrito no papel, não importa o que está escrito no papel, abusivo ou não. Mas você acha que foi comportamental, Marília? O Memphis? Do sábado? É. Foi. Vocês não estão esperando o Tevez no corpo do Memphis? Não, ele já jogou muito mais, ele já se doou muito mais do que ele tem feito agora. Agora ele espera a bola no pé. Só assistir aos jogos do ano passado. Mesmo time, mesmos jogadores, mesmos adversários às vezes e mesma, como chama? Mobilização para uma partida. Acho diferente. A mobilização dele no jogo contra o Atlético Paranaense do ano passado, por exemplo, o jogo contra o Bahia, o jogo contra o Palmeiras, não fez gol em clássico. Esse negócio de não fez gol em clássico, para mim, é o de menos. Ele não é o 9 do time. Ele jogou bem as duas finais, por exemplo, na minha opinião, do Campeonato Paulista. Mas acho que esse ano é um pouco comportamental, falta no treino, pede para sair de férias antes, vai lá no jogo da Holanda e faz gol lá, mas não estava jogando bem aqui. Então, assim, acho que um pouco é comportamental. Mas eu acho que você pode ter um erro na história, que se é só do Corinthians, e a torcida sabe e vai entender. E você pode ter dois erros, que é isso que a gente está vendo em campo. Então, se eu não jogo, eu faço o cara feio. Você não quer jogar, então você fica no banco. Acho que não está sabendo lidar com isso. Acho que ele está meio abandonado também. Não acho que a culpa seja só dele. Acho que essa mudança política deixa o Dorival sem chefe. E o Fabinho Soldado está dentro do CT, é verdade. O Osmar sabe, ele pisa lá de vez em quando, mas está sem chefe. Né? Tá todo mundo com passo de espera do dia 9 de agosto. E a coisa do Memphis, já contei aqui, vou repetir, porque a minha informação continua sendo a mesma. O Osmar Stabile está numa situação em que ele não vai tomar uma iniciativa há 20 dias de uma votação, agora menos até, de rescindir o contrato de alguém que ele não contratou. Ele é interino e, infelizmente, os processos do Corinthians são demoradíssimos. Essa votação tinha que ter sido imediata e não 90, 50 dias depois. E ele não vai colocar a mão para assinar um contrato de rescisão que pode custar ao Corinthians 30, 40 milhões, antes de saber se a interinidade dele vai terminar dia 9 de agosto. Se por acaso for votada a volta do Augusto Melo, ele volta no dia 10. Se for se for ratificada a expulsão dele, tem mais 30 dias para chamar uma eleição indireta. Então é um momento que, assim, ele vai assinar um contrato, depois, vamos supor, o Osmar Stabile assinou a rescisão de contrato com o Memphis. Ele tem esse direito? Estando lá interinamente? Eu acho que o Corinthians não pode parar. Mas eu não sei se ele tem o direito de resolver uma coisa que custa tanto dinheiro e implica tanto o futuro do Corinthians, sendo que ele está ali esperando uma votação, um procedimento administrativo do próprio clube. Eu sinceramente não sei o que é melhor, porque não importa se nesse momento a torcida está assim ou assim. Se ele contrata um jogador de 40 milhões, todo mundo vai falar, mas como é que contrata 40 milhões se ele não sabe nem se ele vai ser o presidente amanhã? Como é que ele abre mão de um jogador desse preço? Acho que ele não pode mesmo. Então o Corinthians não vai fazer nada, a não ser que ele provoque, ele diga, olha, eu tenho uma proposta até a janela da Europa acabar para jogar não sei aonde e abro mão do que eu tenho para receber até o final do contrato, vocês não me pagam a multa, eu não pago a multa para vocês e vocês, acho que o Corinthians aceitaria, acho que essa nova administração aceitaria, mas eu não sei se o Augusto Melo aceitaria e se ele volta. Então, Marília, eu acho que tem uma data. Acho que ele volta, mas eu acho que nesse processo todo vai ter uma data que vai ser um período que vai ser muito importante para definir tudo isso aí, que é exatamente o mata-mata contra o Palmeiras. Então, vamos imaginar que até lá, né, a gente está falando aí, enfim, praticamente metade de agosto, né? Vamos imaginar que
Oi? 6 de agosto, 36 de agosto. Isso. 36 de agosto. Exato. A votação Então, do custo é no sábado seguinte ao mata-mata. Isso, exatamente. Então vamos imaginar que o Corinthians não passe pelo Palmeiras. Aliás, não seria nada normal. O Palmeiras é claramente um favorito para esse confronto. Então vamos imaginar o Corinthians eliminado. Em seguida, o presidente Osmar Estado já vai ter uma definição sobre qual vai ser o futuro político do Corinthians, se o Augusto Melo terá sido ou não cassado, e com a janela da Europa ainda aberta. Por que isso é importante? Todo esse combo de datas aí. Porque com a janela da Europa ainda aberta, é possível que o Memphis consiga receba algum tipo de proposta. E aí o Corinthians poderia, quem sabe, negociar essa saída, né, como um acordo. Porque é claro que se o Corinthians perde para o Palmeiras, o Corinthians vai passar por uns dias de pressão ainda maior, não vai ter nenhum argumento de que a Copa do Brasil vai poder proporcionar algum alívio financeiro, porque aí se encerra esse negócio e o processo político, pelo menos, terá tido mais uma das suas etapas bastante sensíveis concluídas. Então, aproveitando tudo isso, daria para, quem sabe, sonhar com uma saída negociada para o Memphis, que eu repito, é um ótimo jogador, mas é muito caro e incompatível com a realidade atual do Corinthians. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Eu acho que nós estamos supervalorizando esse confronto entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? É claro que o Palmeiras é favorito no confronto. Para mim, não vai deixar sequela se o Corinthians for eliminado, tá? Por mais que seja um rival do outro lado, porque o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras neste ano, certo? Então, eu só entendo que, avaliando a questão do Memphis, é o seguinte... Ivan, desculpa, uma coisa só. Não, eu não acho que vai deixar sequela. É que se o Corinthians ganha, a permanência do jogador e a manutenção do contrato também passa a ter um argumento a mais, do tipo, avançamos, agora vamos com ele, porque avançamos com ele e ele é fundamental. Se perde o que é normal, acho que não aumenta a turbulência, mas aí o Corinthians também ganha um motivo a mais, fala, bom, Memphis, então, né, vamos tentar aí um divórcio. Eu só entendo que, assim, a permanência do Memphis, para mim, é fundamental para manter o Corinthians na primeira divisão. Também acho. Não é para passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. É para segurar o time na primeira divisão. Eu concordo, mas acho que esse Memphis precisa voltar. Alguém precisa conversar com ele. Marília, o que seria insustentável é o Memphis virar Vampeta. Eles fingem que fingem que jogam. Não, eu adoro o Vamp. Não conheço pessoalmente, mas assim, é uma frase que ficou para a história, certo? Então, isso para mim é insustentável. Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Então, aí fica insustentável, as partes precisam conversar por uma rescisão. Agora, se o Corinthians tem condições de mantê-lo pelo menos até o final do ano, o Corinthians deve fazer isso para segurar o time na primeira divisão. No ano passado, o Memphis foi fundamental para isso. O Memphis sabe jogar bola. Não dá pra achar que, olha, não, rescinde o contrato do Memphis e a gente vai passar a jogar com o Thales Magno ou Romero ao lado do Yuri e o desempenho vai ser o mesmo. Não vai, vai cair. Não tem desempenho pra isso. E na hora que começar a se aproximar da zona de rebaixamento, bate o desespero e não tem mais pra onde correr. A loucura que foi feita no ano passado, na metade do ano, pra segurar o time na primeira divisão, não vai ser possível realizar a mesma coisa esse ano. É impossível. A não ser que vendam a Fazendinha ou a Neoquímica Arena, alguma coisa nesse sentido. Tô exagerando aqui, evidentemente. Não tem mais para onde correr. Tem que segurar esses caras até o final do ano, fazer de tudo para que eles estejam comprometidos com o clube e depois acabou o ano, Memphis. Muito obrigado por tudo. Realmente agora não vai dar mais. Paga o que tem que pagar pro cara e aí, sabe, o Corinthians tenta uma outra situação para 2026. Eu só entendo que é um ano difícil e o Corinthians precisa ficar na primeira divisão. E eu acho que passa essa permanência
passa por esses caras. Se o Garro se machucar de novo, ferrou. Se o Memphis sair, ferrou. Se o Yuri não voltar, ferrou. É o que tem hoje o Corinthians à disposição. Eu tô lendo alguns comentários aqui, dizendo, é o mesmo elenco do ano passado, falta... Eu concordo com as críticas do Ivan, tenho feito, acho o trabalho do Dorival no Corinthians ruim. Existia uma sensação de que ele assumiu esperando a parada, sabe? Naquela tentativa de que a parada ia resolver os problemas técnicos. Acho que o Corinthians que voltou da parada pior do que o que foi, porque o que foi ainda tinha esperança de que com a volta do Garro, que não tinha jogado depois da final do Campeonato Paulista, com a melhora de não sei quem, o time ia melhorar. Acho que o time piorou. E acho que o trabalho do Dorival ele é questionável, ainda que sim, o Corinthians tenha problemas absurdos na montagem do elenco há muito tempo, e especialmente da gestão Augusto Melo, com contratação de jogadores caríssimos, não é só o Memphis, é o que foi embora, todo mundo é caro no Corinthians, não é só o Memphis que é caro, é que o Memphis é o Memphis e a gente fica falando do contrato dele. Mas quanto custava o... eu até esqueci o nome dele, gente. Coronado. O Coronado. Quem custou mais caro pro Corinthians em um ano e meio, o Coronado ou o Memphis? O Memphis, entre aspas, parece mais barato que o Coronado, pelo que ele já fez, não pelo que ele tá fazendo, mas pelo que ele já fez. Aí a Dedé pergunta aqui, por que atrasa se tem o contrato com a Bet? Porque o cofre que entra é um, mas os boletos que saem são outros. Na teoria, parte do contrato da patrocinadora do Corinthians é para pagar parte do contrato do Memphis. Porém, o que está atrasado no caso do Memphis são os prêmios, não é o salário. E aí, qual a sua opinião sobre essa situação? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.